Olá, nesse conteúdo nós vamos trabalhar a lei dos senos. Então, as leis do seno determinam que no triângulo qualquer, a relação do seno é um ângulo sempre proporcional à medida do lado oposto a este ângulo. Então, os senhores podem notar aqui que nós temos um triângulo qualquer, porque para trabalharmos a lei do seno, não precisamos do triângulo retângulo. Então, o triângulo retângulo trabalha as razões trigonométricas. Trabalha também o teorema de Pitágoras. Lei do seno foi determinado para que, quando nós temos a medida de dois ângulos e nós temos um dos lados, nós podemos encontrar o segundo e o terceiro lado, tá certo? Então, para que nós possamos encontrar, nós temos que trabalhar a razão entre o ângulo e o lado. E nós temos o lado C, o lado B e o lado A. E oposto ao lado C, nós temos o ângulo C. Tá aqui, então deixa eu botar aqui mais forte aqui. Nós temos o ângulo C. Oposto ao lado B, nós temos o ângulo B. E oposto ao lado A, nós temos o ângulo A. Assim, nós vamos determinar que A, olha, é o lado aqui, ó, o lado A, né, dividido pelo seno do ângulo A, tá aqui, é igual ao lado B dividido pelo seno do ângulo B, que é igual ao C dividido pelo ângulo C. Então, você pode ver que sempre que eu for trabalhar um lado e sempre que eu tiver o valor de um lado e quiser encontrar o outro, eu tenho que analisar essa relação e usar apenas dois desses valores aqui, ó. Então, se eu estiver procurando aqui, ó, se eu tiver aqui, por exemplo, B medindo 40 metros e este ângulo aqui for 30 graus, se eu colocar 45 graus neste ângulo, eu vou procurar esse lado aqui. Então, qual seria a relação? Seria B, que seria 40 aqui, ó. Então, seria 40 dividido pelo seno de 30 graus, que é igual a x, seria esse lado aqui, dividido pelo seno de 45 graus. Então, eu já teria essas duas relações. Logo, eu teria que encontrar o seno de 30 e também teria que encontrar o seno de 45. Então, vou apresentar para os senhores uma tabela onde nós temos que localizar o seno, o cosseno e uma tabela de 360 graus, onde podemos ver que em momentos nós vamos estar procurando o seno de 120 graus, de 170, e aí precisamos então estar mostrando essa tabela para os senhores. Bom, a tabela que eu falei para vocês é esta aqui, ó. Nós temos uma circunferência. Essa circunferência mede 360 graus, que é o valor da circunferência, em graus da circunferência. Nela nós temos os valores aqui, ó. Então, nós temos 30, porque aqui é 0,30, 45 e 60 graus, 90, 120, 135, 150, e vai dando sequência até chegar em 360. Mas, por se tratar das leis do seno, nós vamos procurar aqui então o seno de 30. Ó. Nós temos aqui seno de 30, aqui, ó, 1 sobre 2. Bom, só um lembrete seguinte, em se tratando do seno, essa parte aqui é positiva e essa parte baixo aqui se torna negativo, né? Porque aqui tem a reta, então acima é positivo e abaixo é negativo, porque é a lei do seno, ok? Então, nós temos aqui, ó, se os senhores observar, nós temos aqui 30 graus é igual a 1 sobre 2. E nessa mesma reta segue aqui, ó, seno de 150 também é 1 sobre 2, porque está ligado a essa mesma distância. A mesma distância que é de 0 ao 30 é a mesma distância do 180 ao 150, essa distância aqui. Então, precisamos
conhecer essa tabela. E essa outra aqui dos ângulos notáveis, né? Seno, cosseno e tangente. Nós temos 30, 45, 60 e aqui nós temos as medidas que nós precisamos, ok? Então vamos voltar aqui para o nosso exemplo. Bom, então eu tenho aqui um exemplo e este exemplo ele tem o seguinte: nós temos aqui o lado x oposto a esse ângulo de 60 graus. Nós temos o lado 20 centímetros oposto a esse ângulo de 45 graus. Então, estamos procurando a distância de AC. Então, eu vou colocar o x, que é a distância de AC, dividido pelo seno de 60 graus, que é igual a 20 dividido pelo seno de 45 graus. Bom, aí eu vou colocar aqui, ó, x seno de 60 graus. Nós temos aqui, ó, raiz de 3 sobre 2, que é igual a 20. Aí vamos procurar o seno de 45. Raiz de 2 sobre 2. Podemos então cancelar esse aqui. E ficou então x sobre a raiz de 3 dividido por 20 sobre a raiz de 2. Então nós temos raiz de 2 vezes x é igual a raiz de 2x. Então nós temos 20 vezes raiz de 3, então vai ficar 20 raiz de 3. Então nós temos aqui x, que é igual a 20 raiz de 3 dividido por raiz de 2. Então nós temos aqui uma racionalização, porque quando nós temos um número dividindo a raiz, temos que racionalizar. Então vamos repetir raiz de 2 sobre raiz de 2. Então vai ficar 20 raiz. 3 vezes 2 é igual a 6. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual a raiz quadrada de 4. Então, nós temos 20 raiz de 6. Raiz quadrada de 4 é igual a 2. Então, achamos 10 raiz de 6. Então, esta aqui é o valor de x, ok? Calcule a medida de AB no triângulo abaixo. Então, nós queremos saber a distância de AB, sendo que nós já temos, então, a distância de AC. Então, eu vou pegar aqui e vamos trabalhar x sobre. Aí, eu estou procurando o seno daqui de 30, então, eu vou colocar seno de 30, que é igual a 6 raiz de 2 dividido pelo seno de 45 graus, ok? Agora eu vou pegar aqui x sobre seno de 30 graus é igual a 1 sobre 2. Aí nós temos 6 raiz de 2. Seno de 45, então nós temos raiz de 2 sobre 2. Agora, eu já posso cancelar isso aqui, porque eles são iguais, né? E trabalho isso aqui, ó. Raiz de 2 vezes x vai ficar igual a raiz de 2x, então vou colocar aqui raiz de 2x, que é igual 1 vezes 6 raiz de 2 é igual a 6 raiz de 2. Olha, se eu já tenho esse valor aqui
que é igual a esse. Então, meu resultado é x igual a 6. Ok? Então, ficou bem simples, né? Claro, se eu colocasse dividindo um com o outro, eu ia ter que fazer a mesma coisa, ia ter que cancelar. Na questão 2, então nós temos que o seno de 40 é igual a 0,64, já lá na tabela trigonométrica, seno de 60 é 0,87, calcule o valor de x. Então, está procurando o valor de x. Vamos ver aqui. Então, nós temos o seguinte, vamos analisar. Se eu tenho aqui 100 e o lado oposto é 60, então eu tenho 100 sobre o seno de 60 graus, que é igual ao lado oposto x, e aqui eu tenho seno de 40 graus. Então eu vou colocar aqui 100 dividido seno de 60, a questão aqui já me deu que é 0,87 graus, mas 0,87. Então nós temos x e o seno de 40 é 0,64. Então agora eu vou estar multiplicando aqui. 0,87 vezes x é 0,87x, que é igual. Então nós temos 0,64 vezes 100 é igual a 64, ok? Agora, x é igual a 64 dividido por 0,87. Então, temos 73,56. Esse é o valor que nós encontramos da questão 2. A questão 3, muito semelhante à outra. Nós temos aqui o seno de A, né, que é 120 graus, e oposto a ele nós temos 100, aliás, 10. E estamos procurando a distância de AB. Então, eu vou fazer o seguinte, vamos estar procurando x, ok? E eu vou colocar aqui seno de 30. Mas o valor que eu tenho aqui é 10. Então, vou colocar seno de 120 graus. Então, x, seno de 30 é 1 sobre 2. E temos 10. Agora chegamos seno de 120. Professor, e agora? Seno de 120. Bom, vamos lá na tabela e mostrar para os senhores que 120 graus, olha aqui, ó, está ligado com quem? Com 60, que é igual a raiz de 3 sobre 2. Então, está aqui, é igual a raiz de 3 sobre 2. Então, vou colocar aqui a raiz de 3 sobre 2. Aí eu já posso cancelar aqui, ó, cancelo esse aqui. Então, vai ficar raiz de 3 vezes x, vai ficar raiz de 3x, que é igual 10 vezes 1, 10. Então, nós temos agora x, que é igual a 10 dividido por raiz de 3. Então, o que eu vou ter que fazer agora? Racionalizar, né? Então, eu vou colocar raiz de 3 sobre a raiz quadrada de 3, né? Que vai ficar 10 raiz de 3. Aqui vai ficar a raiz quadrada de 9. Então, 10 raiz de 3 dividido por 3, que é a raiz quadrada de 9. Então, para por aqui, porque não tem divisão de 10 para 3, divisão exata. Bom, a quarta questão, ela fala o seguinte: em um triângulo,
Dois ângulos internos medem 15 e 30. O lado oposto ao ângulo 30 graus mede 8 unidades. Iremos calcular a medida do lado oposto ao terceiro ângulo. Então, está aqui. Vamos procurar, então, ao terceiro ângulo. Só lembrando que, se eu tenho esse ângulo aqui, ó, ok, ó, que é 8, né? Então, eu tenho isso aqui, que é 15, o ângulo aqui, mas eu estou procurando esse ângulo aqui, porque está oposto a x. Professor, como que faz para saber, então, quantos graus é este ângulo aqui? Então, vou até apagar aqui. Olha, um triângulo, ele é 180 graus. Então, um triângulo, ele é 180 graus, a soma dos ângulos internos. Quando eu tiro 30 graus, sobra 150. Agora eu vou tirar 15 graus. Então, sobrou 135 graus. Então, eu coloco aqui, ó, 135 graus. Ok? Porque a soma tem que dar 180. Então, vamos para cá. Primeiro, eu vou colocar x sobre... Aí, eu vou colocar seno de 135, que é igual. Então, vou colocar agora 8, que é igual ao seno de 30 graus. Bom, agora, eu vou colocar aqui x sobre seno de 135. Bom, vamos visitar a nossa tabelazinha lá. Ver se nós temos aqui 135. Olha, se você observar aqui, ó, vou até marcar aqui para vocês, 135, olha aqui, está ligado com 45 graus. Então, o seno é raiz de 2 sobre 2. Então, voltamos lá na quarta questão e achamos raiz de 2 sobre 2. Nós temos aqui o 8. Seno de 30 é 1 sobre 2. Então, já podemos cancelar os dois aqui. Então, vai ficar agora x vezes 1 é igual a x. 8 vezes raiz de 2 é igual a 8 raiz de 2, ok? Olha, a questão de número 5, que é bem semelhante às questões anteriores já respondidas. Então, nós temos aqui, ó, oposto ao ângulo de 30 eu não tenho, mas oposto ao ângulo de 45 é 6 raiz de 2. Determine a medida do lado BC do triângulo abaixo. Então, eu vou chamar isso aqui de x. E aqui eu vou colocar seno de 30. Eu tenho 6 raiz de 2, que é isso aqui, olha. Eu não tenho, né? Que é o oposto ao ângulo de 45. Então, vai ficar seno de 45 graus. Então, vou colocar x, seno de 45, 1 sobre 2. Aliás, seno de 30, 1 sobre 2. Aqui eu tenho 6 raiz de 2. Seno de 45 é igual a raiz de 2 sobre 2. Aqui. Então, eu venho aqui agora e cancelo esse e esse. Então, vai ficar raiz de 2 vezes x, vai ficar raiz de 2x, que é igual. 1 vezes 6 raiz de 2 é igual a 6 raiz de 2. Bom, e cancelando esse, x é igual a 6. Então, pessoal, era uma pequena aula que eu queria passar para vocês sobre leis do seno. Posterior, eu vou colocar umas questões sobre leis do cosseno e colocar no YouTube. Espero que vocês continuem assistindo, que vocês gostem. E quanto mais pessoas assistir, mais incentivo eu tenho para fazer os vídeos. E as pessoas que forem assistir podem estar pedindo sugestão de conteúdo. Quanto mais conteúdo vocês pedirem,
mais questões eu faço.